Shalom a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de pregar nesse dia tão importante, que é a comemoração da Pessach. Quando nós falamos de Pessach, de Páscoa, nós temos que entender que o Senhor não fez a Páscoa desconectada. Na realidade, Ele conectou a Páscoa às 7 festas sagradas. E o próprio Messias ditou para Moisés essas festas sagradas, e ele ditou a sequência dessas festas sagradas, e ele amarrou essas festas. E elas são a Pessach, Matzah, Becurium, Shavuot, Shofar, Yom Kippur e Sukkot. Ou seja, Páscoa, Pão Ázimo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Yom Kippur e Tabernáculo. Quando nós lemos em Levítico 23, o Messias está lá ditando para Moisés essas festas, e ele amarrou de uma forma que, se você não entender o Sukkot, o tabernáculo, você não entende o Yom Kippur. Se você entendeu o Shofar, mas não entendeu a Pessach. Se você entendeu o Matzah, mas não entendeu o Becurium. Ou seja, o Senhor amarrou as 7 festas de uma forma que Ele não nos permite entender uma sem a outra. Então, se alguém chegar para você e diz: olha, eu gostaria de dar uma explicação para você sobre a Páscoa. Você diz: por favor, me fale um pouco sobre a festa das trombetas. Ele diz: olha, sobre isso eu não sei. Então ele não vai saber o que vai falar. Não foi eu que criei isso. Está em Levítico 23 e espalhado em todas as cartas, Paulinho de Pedro, como nós vamos ver hoje. Todo ano eu procuro falar sobre a Páscoa, porque se nós estamos no Natal, precisamos falar sobre o Natal. Se estamos sobre a Páscoa, é sobre a Páscoa. E nós temos que entender que o Senhor deu essas festas a Israel com um propósito literário e simbólico, para nos ensinar. Levítico 23 diz, verso 4: essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Então o Messias chama Moisés e diz: Moisés, eu vou dar algumas festas para você. E até aquele momento Moisés estava extremamente confuso, porque Deus vem dando festa para ele, mas essas festas não tinham sido colocadas em ordem. Mas agora não. Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou colocar em ordem as festas, e você vai entendê-la em ordem, e você vai comemorá-la em ordem. E ele dita a primeira festa, Pessach, o passar por cima. E aí ele dita a segunda festa, Matzah, o pão sem fermento. E a terceira, Becurium, primícia. E a quarta, Shavuot, Pentecoste. E a quinta, Shofar, que não é na verdade trombeta. Shofar não é trombeta em hebraico, mas foi traduzido pela trombeta. Na hora que nós olharmos a festa da trombeta, eu vou explicar melhor isso. Yom Kippur, o dia da expiação, do perdão. E Sukkot, o tabernáculo. Então ele diz: olha, Moisés, estas são as minhas festas fixas. E em cada momento eu vou cumprir uma profecia. E dessas 7 festas, conectada a uma pessoa, o Mashiach, o Messias, ele cumpriu 3 dessas festas. Uma está em andamento e 3 falta a cumprir. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos no meio dessas festas. Ou seja, 3 festas o Messias já cumpriu. Uma, ele está cumprindo e vocês fazem parte dela. E as outras 3, ele vai cumprir. Então nós vamos ver que o fato do Messias ter cumprido as 3 primeiras festas não nos permite duvidar de que ele cumprirá as outras 3. E quando nós entendemos como é maravilhosa a conexão existente nessas festas, a perfeição da palavra de Elohim, nós entendemos que aquilo foi revelado de fato pelo Ruach Kodesh, o Espírito Santo, porque homens não poderiam conectar isso. Seria impossível para a mente humana conectar 2 dessas festas com tanta precisão. Vamos às festas. A primeira festa, Pessach, passar por cima. A Páscoa do Senhor comemorar no entardecer do 14º dia do 1º mês. Vamos entender a Pessach, a Páscoa. Deus revela a Moisés, em Êxodo 12, dizendo que no 10º dia
ou seja, no mês de Abib, no dia 10 de Nissan, no mês de Abib, do dia 10 de Nissan, o cordeiro tinha que ser guardado. Então eles escolhiam um cordeiro perfeito, sem defeito, e no dia 10 de Nissan, do mês de Abib, eles guardavam esse cordeiro. E eles colocavam esse cordeiro dentro da casa. E no dia 14, ele tinha que ser sacrificado. Durante 4 dias, aquele cordeiro ficava dentro da casa, brincando com as crianças, dando comida e mamadeira na boca dele. E o objetivo era desenvolver um relacionamento durante 4 dias, para que no 14º dia do mês de Abib, de Nissan, o cordeiro fosse sacrificado pelo pai da família, o sacerdote. Ele pegava e sacrificava diante da família. A família via o quanto era difícil. Tinha um relacionamento entre a família e aquele cordeiro. 4 dias com aquele cordeiro. E agora o pai sacrifica aquele cordeiro. Ele pega aquele sangue, ele passa na ombreira. Imagina o filho: papai, nós ficamos 4 dias com esse cordeiro. Eu dei mamadeira na boca dele. Que lindo! Por que esse cordeiro tem que morrer? Por que o senhor tem que pegar um punhal e derramar o sangue desse cordeiro? Diz: meu filho, esse animal inocente está morrendo no seu lugar. Se eu não derramar o sangue deste cordeiro, é o seu sangue que será derramado. Ele está morrendo por você. Essa é a base da Pesach. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Pesach. Você não entendeu a Pesach. E interessante notarmos que nós tivemos no domingo agora, nesse domingo, o calendário judaico deu o dia 10 de Nissan. E hoje, nós estamos para o dia 14. Amanhã. E olha que coisa interessante. No primeiro dia da semana, no dia 10 de Nissan, o Messias chega em Jerusalém. O cordeiro se apresenta. No dia 14 de Nissan, nós vamos ver, ele foi sacrificado na quinta-feira. E 3 dias depois, a festa das primícias, dos primeiros frutos. No primeiro dia da semana ele ressuscitou. Então ele morre na Pesach. E ele ressuscita na festa das primícias. Nós temos uma festa para a sua morte e outra para a sua ressurreição. A palavra de Deus nos ensinou que não devemos misturar o dia da alegria com o dia da tristeza. É por isso que Deus fez uma festa exclusiva para a morte e outra exclusiva para a ressurreição. E nós vamos estar olhando para isso. Mas eu gostaria de refletir um pouco mais sobre esse peixe, sobre este ceder. Deus disse para Moisés: olha, você comerá a Páscoa assim, cajado na mão, sandália nos pés, erva amarga, o carneiro sacrificado e assado no fogo, com pão matizado. Mas ele diz algo interessante que nós vamos observar no decorrer desse estudo. Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Opa, peraí. É dia 14 de Nissan. Quinta-feira, dia 14 de Nissan. Eles estão com o Messias. Eles levam o cordeiro. E eles não podem se contaminar, porque eles ainda não comeram a Páscoa. Por quê? Deuteronômio, capítulo 16, versos de 1 a 8. No templo, o cordeiro era sacrificado, não à meia-noite, mas no amanhecer, cedo, do 14 de Nissan. Então eles estão com o cordeiro do lado. Olha o que diz: eles ainda não comeram a Páscoa. E aí eles não entram para não se contaminar, porque eles vão sacrificar o cordeiro. E o cordeiro está ali para ser sacrificado. E às 9 horas da manhã, o cordeiro foi sacrificado. E às 3 horas da tarde, ele morreu naquela cruz. 6 horas de cruz.
Mas é interessante notarmos que eles estavam com o Cordeiro de Deus do lado, no dia 14 de Nissan, na manhã. Eles olham para o Cordeiro e ignoram o verdadeiro Cordeiro. E eles dizem: olha, nós não podemos nos contaminar, porque a gente precisa comer a Páscoa. Mas o Cordeiro estava ali. Porque eles não criam na prática da palavra profética, apenas na teoria. Porque se eles crescem na prática, eles iam entender que o Cordeiro estava ali. Deus disse para Moisés: quando eu vir o sangue, passarei por cima. Isso é Páscoa. Shaná Pesach, passar por cima. Quando você fala para uma pessoa feliz Páscoa, Shaná Pesach é feliz passar por cima. O sentido é que a ira de Deus tinha que cair em cima de nós, mas pelo sangue do Cordeiro ela passa por cima, e ao passar por cima ela forma uma aliança. Agora eu gostaria de chamar a nossa atenção para um ponto importante. Deus diz para Moisés: olha, pega a erva amarga, pega pão sem fermento, acenda o fogo, o carneiro tem que ser no fogo, comerá a Páscoa do Senhor, cajado na mão, a sandália tem que estar no pé. Ele anotou, então tudo bem, eu tenho que comer com o cajado na mão, a erva tem que estar amarga, é uma erva amarga, pão matizar, assado no fogo. Mas ele fala algo diferente para o anjo. Ele diz para o anjo: quando você ver o sangue, passe por cima. Ele não diz para o anjo: entra dentro da casa e vê se o cajado está na mão, a sandália está no pé, se estão comendo com erva amarga, se é com pão matizar, se é assado no fogo. Ele diz: não, quando você ver o sangue, você passa por cima. Mas se você chegar na casa e não ver o sangue, mate o primogênito. É muito simples. Se o sangue da Pesach está sobre mim, é o Cordeiro que morreu no meu lugar. Se o sangue da Pesach não está sobre mim, eu sou o sacrifício. A questão é essa. Nós não deixamos de ser um pecador depois da nossa conversão. Depois que eu reconheci o meu lamentável estado de pecador errado diante de Deus, a minha incapacidade de me autopurificar, e reconheci o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Messias Yeshua, como o meu único e suficiente Salvador, o Cordeiro da Pesach, eu não deixei de ser um pecador. Eu não deixei. Moisés não deixou de ser um pecador. Mas quando o Senhor olha para um salvo, Ele olha o sangue. Quando eu vir o sangue. Mas eles estão fazendo lá errado, não estão comendo a erva amarga direito, o carneiro não está bem assado no fogo, uma sandália está meio solta. Olhe o sangue. A fé de Abraão justificou ele diante de Deus, e as suas obras diante dos homens. Mas as obras dele demonstraram a sua fé. Mas pergunto: Abraão parou de pecar? Moisés deixou de ser um pecador? A conversão, a certeza da salvação, que o sangue do Messias nos salvou, não nos fazem pessoas que não pecam, mas nos fazem pecadores arrependidos. E nos salva única e exclusivamente da condenação do pecado. Mas esse sangue do Cordeiro ainda não nos salvou de uma natureza adâmica, ainda não nos salvou de um mundo contaminado. Por isso pecamos. Mas um crente no Senhor Jesus, ele não vai conseguir viver deliberadamente nesse pecado. E toda vez que ele pecar, ele vai pedir perdão, e ele vai ter certeza que aquele sangue do Cordeiro o purificou. Preste atenção numa coisa. Quando ele ver o sangue, quando o Senhor olha para você e para mim, se ele olhar para as minhas obras, tuas obras, ele é santo. Nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos nos autopurificar. Sem o sangue é a ira de Deus. Quando ele vê o sangue, e sempre foi pelo sangue. O próprio Isaac já sabia como pagar o pecado. Gênesis 22:8, o pai Abraão está subindo com ele, e o que Isaac fala para o pai Abraão?
Pai, aqui está a faca, a lenha. Onde está o cordeiro? Imagine você conversando com o sacerdote. Levítico capítulo 9, verso 7, diz que o sumo sacerdote, o Cohen Agado, o sumo sacerdote, o único homem que na festa do Yom Kippur, uma vez por ano, podia entrar no Kadosh Kadoshim, no Santo do Santíssimo. Ele tinha que pegar um cordeiro, sacrificar para pagar o seu pecado, e depois ir fazer sacrifício para pagar o pecado do povo. Imagine você conversando com o sumo sacerdote, peitoral de Arão, o Cohen Agado, o único homem que podia entrar na festa do Yom Kippur uma vez por ano no Kadosh Kadoshim, ver a Shekinah, a glória de Elohim, como está em Hebreus. Jesus é a glória de Deus Pai, e conversar com ela, com o cordeiro na mão. Cohen Agado, para aí, o Senhor é o homem mais santo de Israel, o escolhido de Deus para entrar no Kadosh Kadoshim. O que o Senhor está fazendo com esse cordeiro? Ninguém guarda a lei mais do que o Senhor. Ele diz: meu filho, se eu não sacrificar esse cordeiro para pagar o meu pecado, quando eu pisar no santo lugar, eu não chego no Kadosh Kadoshim, eu não chego no Santo dos Santos. Quando eu pisar no santo lugar, eu já sou morto. Porque o que vai me salvar não é a guarda de Shabat, não é circuncisão, não é esse peitoral de Arão, não é esse título que eu tenho de Cohen Agado, é o sangue do cordeiro. Se nem o Cohen Agado tinha obediência suficiente para se autopurificar, quem somos nós para tentar comprar a salvação? O que aconteceu quando Moisés leu a lei? Êxodo 24, 8. Moisés lê a lei para o povo, e Moisés esperava o povo se curvar e chorar e dizer: Deus tenha misericórdia de nós. Mas o povo diz algo totalmente errado. O povo diz: sim, tudo o que falou o Senhor nós obedeceremos, nós serviremos. Ele tinha acabado de ler a lei, que mostrava o pecado no povo, que era para o povo olhar para a lei e dizer: nós somos imundos, nós somos incapazes de nos autopurificar. E eles gritaram: nós somos capazes. Então, Êxodo 24, 8, Moisés sacrifica o cordeiro, cata aquele sangue e vai pelo meio do povo, jogando sangue sobre o rosto daquelas pessoas, dizendo: eis o sangue da propiciação. Moisés, você está com a lei debaixo do braço. O povo acabou de falar aqui que vai obedecer a lei. Por que o senhor está jogando sangue no rosto dos outros e gritando: eis o sangue da propiciação? Quer dizer, porque isso aqui não é o Messias. Os judeus que não aceitaram Jesus transformaram a Torá no Messias e não viram o Messias na Torá. E tem pessoas que é assim, que transformaram a sua igreja no Messias, as suas boas obras no seu Messias, o purgatório no Messias. E carregam uma tonelada de religiosidade, mas porém nenhuma grama de fé verdadeira, de certeza da convicção. Olha que Paulo disse: por isso Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Presta atenção numa coisa: você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, você não vai encontrar um versículo que liga a ressurreição à Páscoa. Nenhum versículo. A Páscoa é a morte do Messias, por isso tem uma festa exclusiva para ela. Ele morre no dia 14 de Nissan. 3 dias depois ele ressuscita no primeiro dia da semana. É por isso que todas as vezes nas cartas paulinas, quando você vê falando da morte do Messias, está ligado a Pessacha. Mas nós vamos ver que quando fala da ressurreição, jamais está ligado a Pessacha. Porque existe uma festa exclusiva para não misturarmos o dia da tristeza com o dia da alegria. Matizar. Então nós vimos a primeira festa,
Mas a festa da Páscoa não é desconectada. Se eu entender a Páscoa e não entender as outras festas, eu não posso dizer que eu entendi. Porque eu tenho a festa do pão matizar. No 15º dia daquele mês, comerei a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Senhor, por que no 15º dia? O que simboliza o pão sem fermento? O fermento é um símbolo do pecado. O sentido espiritual é que se Yeshua é minha peçacha, ele me deixa como um pão matizar, ele me deixa como um pão sem fermento. É por isso que o Messias é sacrificado no dia 14 de Nissan, e eu só posso comemorar a festa do pão asmo no dia 15. Imagina o judeu perguntando: papai, por que nós não podemos começar a festa do pão matizar no dia 14? Ele fala: no dia 14 a gente não está purificado ainda, meu filho. Mas no dia 15 de Nissan, a purificação foi feita. Preste atenção numa coisa: tente se tornar um pão matizar, e você acabará na condenação eterna. A ira de Elohim cairá sobre você. Você será o sacrifício. Reconheça verdadeiramente que o sangue do Messias, o Cordeiro do Pai Celestial, pagou seus pecados. E este sangue, não você, te transformará no pão matizar. Eu não sou um pão matizar pelos meus atos. Eu sou um pão matizar porque o Messias me transformou assim. Ele nos purificou. Ele nos libertou da condenação eterna. Pelo seu sangue. Então aí sim, depois que o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado. Agora, meu filho, podemos dizer: pão matizar, somos um pão matizar, porque nós nos fizemos isso. Não, porque o cordeiro nos purificou. Papai, por que agora eu posso comer e festejar um pão matizar? Porque o cordeiro foi sacrificado. Preste atenção. Paulo disse: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova, ou seja, pão matizar, sem fermento. Veja que aqui Paulo, ele acaba de dizer que Cristo é a nossa Páscoa, e ele segue as 7 festas dizendo: agora é o pão matizar. Sempre que você lê na Bíblia sobre ressurreição, pós-purificação, ele está sempre falando do pão matizar e da festa das primícias. Toda vez na Bíblia que a gente fala de morte, ele liga a peçacha. Por quê? Porque Deus é organizado. Ele deixou uma festa para cada ato. Becuri 1, primícia. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhe dou, diz o Senhor, dizer as colheitas, traga ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que lhe colheste. Levítico 23. Então o que acontecia aqui? Vamos lá? Páscoa, o Messias foi morto. 14 de Nissan. Do dia 15 de Nissan em diante, podemos começar a comemorar a festa do pão matizar. Mas olha que coisa interessante. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia imediato ao sábado. Presta atenção numa coisa. Imagina o filho do judeu perguntando: papai, por que a festa de Ben-Gurion, a festa das primícias, a festa da alegria, dos primeiros frutos, não podemos comemorar no Shabat? Ele falou: porque a lei diz, meu filho, que é no dia depois do sábado, no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque o Messias não ressuscitaria no Shabat, ele estaria no primeiro dia da semana. O que acontecia nessa festa? A base de Israel era a agricultura. O agricultor trazia os primeiros frutos para pedir a bênção do Senhor. E o sacerdote pegava aquele feixe
E ele movia ritualmente sobre a cabeça daquela pessoa. Ele fazia uma bracá. E então o povo festejava e se alegrava para que o Senhor desse boa colheita, abençoasse a colheita. Imagina o filho do judeu perguntando: papai, está na hora da colheita, o momento que a gente mais tem que trabalhar. Nós vamos largar tudo para ir lá fazer esse ritual? Sim, porque o mais importante do que é colher o fruto é a bênção do Senhor, meu filho. E nessa festa, todos saíam festejando, porque o sumo sacerdote fez a bracá, abençoou a colheita, e agora todos saem felizes. No primeiro dia da semana, a festa dos primícias. Olha como Paulo usa isso. Mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele o ben-curiú, a primícia dos que dormem. Toda vez que você lê na Bíblia sobre a ressurreição, Paulo usa a palavra ben-curiú, primícia. Nunca passa. Por quê? Imagina você conversando com Paulo: Paulo, por que o senhor sempre usa ben-curiú e não Pessacha? Ele diz: porque a Pessacha é o momento que ele ia morrer, e não o momento que ele ia estar. Então, ele morre no dia 14 de Nissan, uma quinta-feira, 3 dias e 3 noites depois. A festa do ben-curiú, a festa da primícia, o dia imediato ao sábado, no primeiro dia da semana, ele ressuscita. Presta atenção na coisa. O Messias não estava seguindo o meu ou o teu calendário. Ele estava seguindo o calendário celestial. Olha que coisa interessante. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria de Magdala, ou Madalena, entraram e a outra Maria foram ao sepulcro. Presta atenção numa coisa: o Espírito Santo não gasta papel e tinta à toa. Parece que ele foi redundante. No dia, depois do sábado, e ele enfatiza: tendo começado o primeiro dia da semana. Por que o Espírito Santo guiou o Mateus para enfatizar isso? Para deixar bem claro, era o dia de comemorar a festa do ben-curiú, a festa das primícias. Se você chegasse em Israel nessa data, ninguém ia estar assim. Ele dizia: vamos, é alegria, é o primeiro dia da semana, é o ben-curiú. O conhegado vai fazer a bracá, todo mundo tem que estar feliz. Ressurreição. Então a coisa fica bem simples. Porque se o Messias é minha Pessacha, ele me deixa como um pão matizar, e o seu ben-curiú é o meu ben-curiú. Se ele ressuscitou, eu estarei. Fazemos do ben-curiú de Yeshua o nosso ben-curiú. É a nossa esperança. Então nós vimos que ele cumpriu a Pessacha, ele cumpriu o matizar, ele cumpriu o ben-curiú. Mas agora eu tenho uma outra festa, Shavuot. Conte 50 dias, Shavuot, até o dia depois do 7º sábado. Então apresente um feixe de cereal novo ao Senhor. A palavra Shavuot no hebraico é um número, 50. Por quê? Porque era uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, o Messias é sacrificado, o Messias chega em Jerusalém, se apresenta no dia 10 de Nissan, o cordeiro foi guardado. 4 dias depois, no dia 14 de Nissan, o cordeiro é sacrificado. No outro dia, no dia 15 de Nissan, do mês de Abib, começa a festa dos pão matizar. No dia imediato ao sábado, depois do sábado, no primeiro dia da semana, o Messias ressuscita, ben-curiú, alegria. Mas depois, 50 dias após a Páscoa, Shavuot, Pentecoste, alguma coisa tinha que acontecer, porque o Messias havia cumprido as 3 primeiras festas. Todas as vezes acontecia o ben-curiú, no Shavuot, nada ocorria. Mas agora não, agora o Messias cumpriu, algo tem que acontecer em Pentecoste. Nós vamos ver isso. Onde quer que morais, traga da casa 2 pães fermentados, um jarro
da melhor farinha cozido com fermento. Aqui Moisés quase caiu, Levítico 23:7. O Messias está explicando a festa do Pentecostes para ele. E ele diz: na festa do Pentecostes, Moisés, você vai me trazer 2 pães fermentados. Sabe, a Bíblia não faz nada por um acaso. Imagina Moisés, peraí, fermento é o símbolo do pecado. Uma festa sagrada com 2 pães fermentados. Por que 2 pães? Por que o fermento? A gente acabou de comemorar a festa do pão sem fermento, purificação. E agora o Messias me manda trazer 2 pães fermentados. Por que 2? Por que com fermento? Presta atenção numa coisa. Chegando o dia de Shavuot, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. Formação da igreja. Vou fazer uma pergunta. Quando o Espírito Santo desceu e formou a igreja, ele desceu sobre pessoas que não tinham pecado? Não, sobre pessoas que tinham pães com fermento. Vocês já entenderam o fermento. E por que 2 pães? Porque o sacerdote pegava os 2 pães fermentados, ele movia ritualmente, e ele unia esses 2 pães, e ele fazia a bênção. Judeus e gentios, com fermento, mas agora unidos. Por que judeus e gentios agora podem receber o Espírito Santo de Deus, e juntos é um? Porque houve a Pessacha, porque houve o pão matizá, porque houve o Ben Corium, e ele é a nossa aliança. Então nós podemos dizer que essa profecia é uma profecia em andamento. Presta atenção na coisa, as 3 primeiras festas já cumpriram: Páscoa, pão matizá, sem fermento, e primícia. A 4ª festa é uma festa em andamento, que ela se cumpre em 3 etapas. Vamos analisar isso. Deus não faz nada por um acaso. Nada. Tudo que está na Bíblia tem um sentido espiritual profundo e eterno. O único rei de Israel ungido 3 vezes foi Davi. Nenhum outro rei em Israel foi ungido 3 vezes. Davi é ungido primeiramente rei entre seus irmãos. Depois, Davi foi ungido rei somente de Judá. E por último, pela 3ª e última vez, ele é ungido rei sobre todo Israel. E a festa de Pentecoste, ela está amarrada a essas 3 unções. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Primeiro, Davi é ungido rei entre seus irmãos. E a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi e nunca mais o deixou. Nunca mais o deixou. Mesmo quando ele pecou. Nunca mais o deixou. E essa é uma representação do desencadear dessa festa. O momento que o Senhor Jesus Cristo, assim como Davi, foi batizado e foi ungido ali pelo Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus. Então Davi recebe o Espírito Santo entre seus irmãos. E o Senhor Jesus, registrado em Mateus 3,16, ele sai do batismo e o Espírito Santo desce sobre ele. Mas Davi foi ungido 3 vezes. 2 Samuel 2:4. Agora Davi é ungido rei somente de Judá, não sobre todo Israel. A tribo de Judá chama ele e unge ele rei sobre Judá. E agora a 2ª etapa de Pentecostes é cumprida, onde o Espírito Santo não desce sobre toda a carne, sobre todo mundo, mas somente nos salvos. Ou seja, Atos 2. Aqueles que se converteram, receberam o Espírito Santo. E por fim, a 3ª e última unção de Davi, 2 Samuel 5:3. Aonde sim, agora ele não é mais ungido apenas rei entre os seus irmãos, como a primeira vez. Ele não é ungido apenas rei sobre Judá, como a 2ª vez. Mas agora ele é ungido rei sobre todo o Israel. Uma representação do cumprimento da profecia de Isaías 11:9, a última etapa da profecia de Pentecoste, onde o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E por que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne? Porque nesse momento,
Quando o Senhor Jesus voltar em glória, Ele vai se livrar de todo mundo que não quis nada com Ele. Então, já que só tem salvo, Ele vai poder cumprir Isaías 11:9. E toda a carne se encherá do conhecimento de Deus. E aí vai se cumprir isso. Então se você reconheceu o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, se você sinceramente confessou o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, como o Messias, você faz parte dessa profecia. Você faz parte da segunda etapa dessa profecia. Você faz parte do rebanho do qual o Messias é o pastor, da noiva do qual o Messias é o noivo, do edifício o qual o Messias é o edificador. Entenda isso. Da família o qual o Messias é o líder. Interessante notarmos, se a gente for estudar só a festa de Pentecostes, domingo pela manhã, eu estarei pregando exclusivamente sobre a festa do Ben Curiú, a festa dos primeiros frutos, da ressurreição. Afinal de contas, é a ressurreição. Daí nós vamos ver mais detalhes. Se eu for explicar Pentecoste aqui, eu precisaria de pelo menos umas 30 pregações. Mas vamos analisar alguns pontos ainda de Pentecoste antes de irmos para Shofar. Quando fizerdes a colheita da terra, não colha até a extremidade da sua largura, nem ajunte as espigas caídas. Deixa para o necessitado e para o estrangeiro. O que era isso? A festa de Pentecoste era conhecida também como a festa da colheita, ou a festa das semanas. Por quê? Porque era nessa época que se colhia. Então, festa da colheita, porque era nessa época que se colhia. E por que festa das semanas? Porque levava semanas para colher. A Bíblia é bem lógica. E Deus diz, olha, quando você for colher, judeus, vocês não podem colher as beiradas. As beiradas é para os estrangeiros, para os goênios, os gentios e para os necessitados. E também uma espiga ou outra que cair, você não pode juntar. Lembra do livro de Ruth, que ela ia catando as espigas por trás? Esse é o sentido literário. Você ia colhendo, mas você não podia colher. Imagina o filho do judeu dizendo, papai, por que nós não podemos colher aquelas beiradas? É nosso. Ele diz, não, porque a lei do Senhor disse que devemos deixar aquelas beiradas para os gentios, meu filho. Papai, por que eu não posso colher? Essa espiga caiu no chão, aqui deixou cair. Ele falou, não, porque essa espiga, a lei diz que se você deixou cair, é para deixar para o gentio. Qual é o sentido espiritual disso? Judeus, não segure a palavra de Deus só para vocês, leve aos gentios também. Não retenha o conhecimento só para vocês, distribua aos gentios também. Esse é o sentido de Pentecostes. Shofar, é importante entender, não vamos entrar em detalhes aqui, que a palavra hebraica para trombeta não é o mesmo que shofar. Então, como foi traduzida a festa das trombetas, usamos isso, mas é a festa do shofar. É um pouco diferente. O shofar não pode ser colocado ouro de enfeite, devido ao fato de, para que Deus não lembre do bezerro de ouro onde foi tocado o shofar, só pode ser usado outro metal. O shofar, ele é torto, ele é um chifre de carne torto, já a trombeta é reta, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, que um dia eu posso marcar para falar exclusivamente da festa das trombetas. Hoje é uma pincelada. No dia 1º do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada ao toque de trombetas, ou, na realidade, no palavra hebraica, em toque de shofar. O que isso representa? Vamos entender essa festa. Um pouquinho. Acho que essa água aqui estava aqui desde que Moisés estabeleceu a pesagem. Está difícil descer. Mas aí, deve ser água do Jordão. Muito bem. O que isso representa? Vamos entender essa festa. Nessa festa, todos os sacerdotes pegavam o shofar. E eles soavam bem alto diante do tabernáculo, ou diante do templo. E todos corriam para lá. E quando eles chegavam lá, o Cohen Agado, o sumo sacerdote, com a lei de Deus na mão, todos batiam palmo, adoravam ao Senhor, representado ali pelo Cohen Agado e pela lei. E todos comemoravam e festejavam de alegria. E os sofás não paravam de tocar.
E eles diziam, cante, cante, cante. Por isso que ali era todo batista, que batista ama cantar, né? Então, cante, cante, e o povo cantava. A pergunta é, o que isso representa? Isso representa a volta do Messias. Presta atenção numa coisa. Por que no Antigo Testamento não tem um arrebatamento da igreja? Porque o arrebatamento da igreja à igreja é um mistério revelado no Novo Testamento. Nós temos arrebatamento. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Isaías foi arrebatado, o sumo sacerdote Josué foi arrebatado, Zacarias foi arrebatado. Depois nós tivemos no Novo Testamento Filipe sendo arrebatado, o apóstolo Paulo sendo arrebatado. Nós vamos ter a igreja, as duas testemunhas. O que não falta é arrebatamento. Mas o arrebatamento da igreja é um mistério revelado no Novo Testamento. Mas a festa do shofar é a segunda vinda do Messias, que não é para a igreja, é para Israel. Presta atenção, o arrebatamento é para a igreja. A volta para reinar é para Israel. No arrebatamento, ele buscará um e deixará o outro. Obrigado. Esse é desse ano, né? Obrigado. Obrigado. Então nós não podemos confundir. Qual é o arrebatamento? Olha que o Messias falou. Que a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, que é a concretização da primeira vinda, lembra, o arrebatamento não é de Ló foi assim, o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra e Ló começou a cair lá em cima queimado. Não, o anjo chama Ló e diz, Ló, vai, porque nada posso fazer enquanto você não estiver lá. Só quando Ló estava 100% salvo é que o fogo veio. E ele diz que a volta dele para nos buscar será como os de Ló, só quando a igreja estiver 100% salva. Ele diz também que era como nos dias de Noé. Como é que foi a salvação de Noé? No meio do dilúvio, a água caindo, o céu se desbancando, Noé pulou num jet ski, foi e pulou em cima da arca. Foi assim, chegou lá todo molhado e catou os fios e colocou na arca. Não! 7 dias antes. 7 dias antes de cair um pingo d'água. Se bem que a água do dilúvio não veio do céu, veio de baixo. Todo dia nós estamos falando sobre isso. 7 dias antes. O Messias, o próprio Messias estava na porta da arca. E ele diz, vem para a arca. No hebraico não está escrito vai para a arca, no hebraico está escrito vem. E aí o Moisés com a família entra, o Messias fecha a porta, e a Bíblia diz que ele ficou 7 dias lá. 7 dias. Sem cair uma gota d'água. Só depois de 7 dias é que veio o dilúvio. E aí Jesus diz, como foi nos dias de Noé. Quando que Deus vai nos buscar? No meio da tribulação? No final? Não. Só quando a igreja estiver guardada. Só quando todos os batistas estiverem glorificados nos palacetes celestiais. Com seus galardões. Aí sim, a ira de Elohim, através dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da apocalipse, virá sobre o mundo. Mas a volta, o shofar, a festa do shofar é uma representação da volta de Jesus. A volta de Jesus não é arrebatamento. Olha, o arrebatamento, a Bíblia diz que o povo será como nos dias de Noé. O povo estará comendo, bebendo, casando, dando-se a casamento e nem perceberão. Então um batista será levado e o outro deixado. Duas pessoas estarão lá. O que for batista é levado, o outro fica deixado. Já na volta não. A volta para reinar, a batalha do Magedon está armada. No vale de Josafá, de Meguido. A grande parte da humanidade já está entregue à trindade satânica, que é a primeira besta, o anti-messias, a segunda besta, o falso profeta e o dragão. E aí o Senhor vem para salvar Israel, que ele escondeu em preta, em brosa, coloca no vale, desce com o seu cavalo branco e destrói todos aqueles que o rejeitaram. E nós não vamos poder fazer nada, só assistir. Porque a Bíblia diz que a ele pertence a vingança. Seria interessante se ele deixasse, né? Imagina, ele desse uma espada de fogo para nós, para a gente pegar. Vamos, curvai-vos, pagões incrédulos. Mas infelizmente ele não vai deixar. É só ele. Minha esposa já fez assim. Muito bem. Agora o Yom Kippur.
Vamos entender o Yom Kippur. Então vamos lá. Páscoa, ele morreu por nós. Pão matizar, ele foi purificado, ele nos purificou. Bem Curium, primícia, ele ressuscitou. As 3 festas foram. Pentecoste, estamos em andar. Trombeta, ele vem. E o que é Yom Kippur? Vamos ver. O 10º dia desse mês do dia da expiação, o Yom Kippur, fará uma reunião sagrada e humilhar-se à presença do Senhor. Uma festa preparada, uma oferta preparada ao fogo. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Observe bem. Depois da festa das trombetas, vinha a festa do Yom Kippur. É a maior festa sagrada de Israel no sentido de nação, aonde era oferecido não um perdão individual, mas um perdão da nação. Somente nessa festa pegava os 2 cabritos, aonde um cabrito era colocado à frente do sacerdote, o outro ali, ele orava, fazia uma bênção, confessava o pecado do povo. Um cabrito ia para o deserto, o outro era sacrificado. E ele pegava o sangue, levava para dentro do Kadosh Kadoshim, despejava no propiciatório. E a Shekinah, a glória de Elohim, vinha somente no Yom Kippur. E nesse dia, todos tinham que se humilhar. E a Bíblia diz que se uma pessoa não se humilhasse, ela era morta. Eles choravam. E do que eles choravam? Como nós somos pecadores. Como o sumo sacerdote tem que levar esse sangue até o propiciatório para nos purificar. E era um dia de humilhação. Era um dia de reconhecimento. Um dia de conversão. Aquele dia que a gente fala, olha, eu sou imundo, eu sou pecador, eu sou digno do inferno, eu dependo de um Messias para me purificar. E isso representa a volta do Senhor para julgar as nações. As trombetas ele veio, não veio? E o que ele faz depois que ele vem? Ele coloca as nações diante dele, o Yom Kippur. E a Bíblia diz que Zacarias 12, olharão para aquele a quem traspassarem e chorarão amargamente. Yom Kippur, Zacarias 12, 10. Eles vão chorar amargamente. Mateus 25, 31 a 32. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então reunirá todas as nações à sua frente. Todas as nações. E ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E aí eles vão se humilhar. E todo o joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele é Senhor para a honra de Deus Pai. O Yom Kippur. Então vamos entender aqui. Chegamos na última festa. Páscoa, ele morreu por nós. Pão matizar, se ele é meu cordeiro da Pessacha, ele me purificou. Bem Curium, primeiros frutos, se ele é minha Pessacha, ele me purificou, ele me ressuscita, assim como a sua ressurreição é real, a nossa também será. Pentecoste é em andamento. Shavuot, ele vem. Yom Kippur, ele purifica. As pessoas vão se humilhar diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá que ele é Senhor. E agora o tabernáculo. O 10º dia desse mês do dia da... Tabernáculo. Estou na outra festa aqui. Diga ainda aos israelitas, no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas, o Sucote do Senhor, que durará 7 dias. O que acontecia nessa festa? Até hoje em Israel é comemorado assim. Durante 7 dias, os judeus fazem literalmente uma tenda e moram 7 dias nessa tenda, para lembrar o tempo que eles passaram morando em tenda no deserto. Mas é uma festa de alegria, porque eles estão comemorando a libertação. Um momento de grande alegria. E a palavra de Deus diz que essa festa, simbolicamente, ela representa o estabelecimento do reino milenar. O momento em que o Senhor vem para estabelecer o seu reino. Ou seja,
A festa do tabernáculo é um símbolo do reino milenar, o reino davídico. O momento em que o Senhor vem, Ele estabelece o seu reino. E olha o que Ele diz quando Ele estabelecer o seu reino. O que vai acontecer quando Ele determinar o estabelecimento do seu reino? Zacarias. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Perdão, estou aqui no suporte. Isso. Zacarias 14:16. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacarem Jerusalém, ou seja, na batalha do Armagedon, subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para comemorar a festa da cabana. E se algum não vier, não virá sobre ele a chuva. Zacarias capítulo 14, verso 16. Então todos aqueles que não foram perdidos, que sobreviveram à batalha do Armagedon, que comporam o milênio, eles terão que dentro do milênio comemorar a festa das cabanas, as festas do tabernáculo. E será um meio de submissão ao Messias no reino davídico. E se alguma nação não vier, será punida. Então a festa do tabernáculo, ela simboliza o reino milenar. E aí nós temos a conclusão. Então nós temos aqui a Páscoa, o sacrifício. Jesus é a nossa Páscoa. O pão matizar, a purificação. O Ben Gurion, a primícia, os primeiros frutos. O Shavuot, o Pentecoste, a festa das colheitas, o momento em que o Espírito Santo nos foi enviado. As trombetas, aguardando a volta do Senhor. O Yom Kippur, o julgamento das nações. E o tabernáculo, o estabelecimento do reino milenar. E através dessas 7 festas, ele pegou da Pessacha, da cruz, ao estabelecimento do reino davídico, o reino milenar, o reino do Senhor, o reino messiânico. E aí você vê a perfeição da palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que todos aqui saiam daqui certos de que Ele é a nossa Pessacha, porque Ele pagou os nossos pecados. Ele é o nosso pão matizar, porque Ele nos purificou. Ele é o nosso Ben Gurion, porque Ele ressuscitou por nós. Ele é o nosso Pentecoste, porque Ele enviou o seu Santo Espírito. Ele é as nossas trombetas, porque Ele voltará em som de trombeta. Ele é o nosso Yom Kippur, porque Ele purificará o mundo. E Ele é o nosso tabernáculo, porque Ele é a nossa eterna habitação e o nosso reino. E se de tudo isso que foi falado hoje, claro, um resumo do resumo dessas festas, eu gostaria que vocês levassem esse texto para sua casa, no seu coração. De tudo que foi falado: quando eu vir o sangue, passarei por cima. Êxodo 12:13. Lembra disso? Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Shalom.